Na história da Igreja Católica, os papas são vistos como líderes espirituais, guias morais, homens que personificam a pureza e a retidão. No entanto, como em qualquer instituição, há momentos em que a luz da virtude é ofuscada pelas sombras do pecado. Hoje, a gente vai explorar uma faceta obscura da história papal. Vamos desvelar segredos, revelar transgressões e mergulhar nas vidas de alguns papas que, apesar da sua posição sagrada, se perderam no labirinto dos pecados. Por trás das vestes sagradas existe uma verdade que muitos preferem esquecer. Esse é um relato de decadência, traição e pecados que mancharam a cadeira de São Pedro. Nesse vídeo, a gente vai conferir os papas que mereciam ir para o inferno. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo e depois da vinheta eu te conto. Antes de mais nada, um recadinho do nosso patrocinador. A Blaze é um site de jogos para maiores de 18 anos. Então, se você tem menos de 18, já pula esse anúncio para a minutagem que vai aparecer aqui na tela. Lá você tem diversos jogos, né, para você se divertir, se entreter e de quebra poder ganhar uma graninha aí em algum dos jogos. Sempre lembrando, tá, galera, que você pode tanto ganhar quanto perder. Então, não use o dinheiro que vai te fazer falta, coloque apenas o que você separou para se divertir, tenha responsabilidade, tá bom? Bom, na Blaze tem vários jogos, como Crash, o Double e o Mines, e tem um jogo que a gente vai jogar hoje, que é o Crash 2. Galera, o game que a gente vai jogar hoje é um novo da plataforma que se chama Crash 2. Tá, vocês já devem conhecer, para quem curte aí os jogos da Blaze sabe, né, é o famoso foguetinho, só que agora de uma maneira reestilizada, né, você coloca o valor, inicia o jogo, e quanto mais o foguete sobe, né, antes de crashar, é claro, maior é o seu multiplicador. Bom, a gente tá com uma banca aqui a princípio de 12.195, vamos começar com 1.500, tá? Se a gente conseguir dobrar, eu tiro, beleza? Boa, deu bom. Paramos em 2.19, conseguimos dobrar, ainda passou um pouquinho, né? E olha a nossa banca aí como é que ficou, com 13.980. Para jogar, basta se cadastrar e fazer o depósito pelo método Pix. Lembrando que o depósito mínimo pode ser de R$1. Então você já pode começar a experimentar os jogos a partir desse valor. A Blaze também conta com um suporte para você poder tirar as suas dúvidas. Basta você descer até a aba que está escrito lá, suporte ao vivo. E assim que abrir a caixa de diálogo, você pode digitar ali a sua pergunta, caso você tenha alguma dúvida. E se você é novo na Blaze e ainda não fez o seu cadastro, na hora de criar sua conta, usa o código aqui do canal, chamado Não Adivinho. Isso para você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais do site. Bom, antes de mais nada, é bom deixar claro aqui que esse vídeo não tem intuito em atacar religião nenhuma, tá? São só papas que deveriam ser exemplos e acabaram aí fazendo coisas bem contraditórias aos olhos de todos, inclusive dos devotos. Papa Júlio III. O Papa Júlio III se tornou padre através da Academia da Igreja Católica. Ele tinha destaque como um bom canonista, né, e não como um teólogo. O Júlio III ele foi chefe da Igreja Católica e governante dos Estados Papais de 7 de fevereiro de 1550 até morrer em 1555. Só que até morrer, né, ele acabou causando um pouquinho no seu cargo, né? Isso porque, como eu disse, né, ele não era um homem muito temente a Deus, eu diria. Por ter estudado direito e ir subindo hierarquicamente, né, estudando sobre religião, o que na época era bem comum, ele conseguiu se tornar um papa. No início até fez algumas reformas que foram bem vistas, porém depois ele acabou largando mão e decidiu apenas usufruir e usar de maneira totalmente errada o seu poder, né, o poder que um papa tem. Um dia o senhor Júlio encontrou um menino de 13 anos na rua e decidiu adotá-lo como sobrinho. O garoto Inocêncio foi para o Vaticano, virou parte da família do padre e ainda foi declarado como cardeal, que é um cargo que exigia muita maturidade religiosa da pessoa que assume, né, o que com certeza o menino não tinha. A maior polêmica é a de que Júlio III teria começado então um relacionamento com o Inocêncio, né, e que isso não era segredo. Aparentemente, o moleque deixava claro para os outros cardeais que ele era superior por conta da sua relação com o Papa. Também dizem que a autoridade religiosa conhecia Michelangelo, o artista famoso, né, e pedia para que ele fizesse estátuas de meninos se beijando, né, para que ele colocasse na própria casa. Papa Leão XII. Leão XII foi o Papa de 28 de setembro de 1823 até 10 de fevereiro de 1829, né, que foi quando ele faleceu. Ele foi o Papa que ficou conhecido por ser um dos mais conservadores e com menos popularidade do século XIX. Durante os anos no cargo, né, várias leis e decretos foram estabelecidas, né, como proibir judeus de terem propriedades pessoais, banir o álcool em Roma
e até de trazer de volta regulamentos que não eram usados desde a Idade Média. Bom, até aí você pode discordar com as suas ordens papais, né? Mas a polêmica maior não foram essas, né? O problema foi que a suposta história, então, mais comprometedora que contavam sobre o leão, né? Apesar de aparentar ser conservador devido às suas regras mais rígidas, a verdade, segundo alguns estudiosos, era que o padre era bem sem vergonha mesmo, né? Sendo capaz de fazer coisas que, em tese, são proibidas. Né? Contam que o senhor Leão XII ele teria tido então 3 filhos ilegítimos e mais do que isso, né? Ele ainda era um talarico e dizem que ele teve um filho com a esposa de um guarda suíço, Papa Alexandre VI. O Papa Alexandre VI, né, parece ter sido um dos que mais escandalizou toda a comunidade da Igreja Católica, né, com a sua péssima conduta. Ele teria princípios ligados ao ramo espanhol da dinastia eclesiástica Borgia. Inclusive, seu nome antes de ser Papa era Rodrigo Borgia, que foi aí nomeado cardeal pelo seu tio. Então parece que o nepotismo também rolava solto por lá antigamente, né? O certo seria então o Papa ser solteiro, né? Como qualquer um, né? Só que parece que ele acabou mesmo reconhecendo ali 4 filhos com a senhorita Vanosa Catanei, né, uma mulher romana de classe alta, e não para por aí, né, parece que o bichão teve mais 5 filhos com outras mulheres. Alguns pesquisadores vão além e dizem que ele teve pelo menos uns 9 ou mais. Né, já outros dizem que não chegaria a tudo isso, mas o fato é que se fosse um só, já estaria errado, né? Além dos casos com as mulheres, né? O Alexandre, então, ele teria arranjado uma forma de conseguir mais dinheiro como vice-chanceler, né, da igreja. Isso porque o sem vergonha, ele, em tese, então, venderia cargos e indulgências a pessoas ricas, né? Indulgência, né, para quem estudou um pouquinho aí de história, né, não ficou matando aula aí no ensino médio, é como se fosse vender a remissão dos pecados, né? Com o perdão dos pecados, digamos assim, né? E parece que a sua geração continuou causando, né? Pelo menos observando sobre 2 de seus filhos, né? Um era o César Borgia, né? Que ele foi alvo de boatos de que ele teria matado um dos irmãos para poder tomar o seu lugar e que além disso depois ele deixou de ser cardeal para se casar. E outra, né? A sua filha, a Lucrécia Borgia, que já tinha fama de praticar incesto e de ser uma assassina. Olha só, né? A Lucrécia teria tido então 3 esposos e recebeu o título de envenenadora de maridos, de acordo com os historiadores. Leão X. O Leão X foi o Papa aí de 1513 até 1521. Logo que ele ganhou essa honraria, ele decidiu que iria iniciar o seu mandato em grande estilo, a gente pode dizer, né? Ele mandou pintar um menino em ouro que desfilou por Roma, anunciando que as coisas iriam mudar, né? Uma nova era estava por vir. A criança, infelizmente, faleceu, mas a celebração e a ostentação persistiram, tornando-se emblemáticas de seu reinado. Diferente de alguns papas que conseguiram o cargo por subirem na hierarquia através do estudo, o Leão X aí, ele foi criado como uma pessoa de fé e religiosa. Só que o seu problema, como já deu para perceber, era que ele gostava mesmo de ostentar, né? Fora que ele amava a arte também, né? E foi justamente isso que o teria corrompido. Ele gastou muita grana da igreja em seus próprios projetos pessoais que envolviam arte, arquitetura e outros gastos desnecessários, né? Ele teria também vendido indulgências, né? Mais uma vez ali vendeu perdão, né? O que deixou muita gente indignada, né? Por isso, até que o Martin Lutero, né? Ele teria se levantado a questão aí dos abusos da igreja e confrontado o Papa, né? A história muita gente já sabe, o Lutero ele começou a ser perseguido pela igreja e mais para frente ele foi dado o início ali da reforma protestante. Bom, mas e aí, você conhecia a história de algum desses papas, né? Você conhece mais algum caso aí de algum papa, de algum líder religioso? Acho que de algum papa, né? A gente tá falando de papa que cometeu algo ali visto como errado, né? Algum pecado, né? Comenta aqui, quem sabe dá até pra gente fazer uma parte 2. Ou então a gente faz ali de alguns líderes religiosos. Aí líder religioso tem bastante, hein? Tem bastante, dá pra gente fazer muito vídeo aqui. Bom, é isso, a gente tem vídeo todos os dias no canal. Até o próximo, tchau.